culto de celebração ao Senhor, culto de louvor, culto de adoração. Que o nosso coração seja alinhado ao coração de Deus. Que este ambiente seja um ambiente propício à manifestação da glória, da presença de Deus. Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Estamos felizes com mais uma oportunidade que Deus está nos proporcionando de participarmos deste culto de louvor a Deus e gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Portanto, você que está online, você é muito bem-vindo, e vocês que estão presentes, é muito bom tê-los novamente aqui neste espaço, para juntos cultuarmos a Deus, e bendizermos o nome do Senhor.
eu gostaria de convidá-los a uma leitura na palavra que se encontra no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 124, um salmo muito bonito, e penso que este salmo, quando escrito pelo salmista, parece que ele decide olhar pelo retrovisor da vida, e ele reconhece Deus em muitos momentos, em todos os momentos da história, e ele então rende gratidão ao Senhor pelo cuidado, pelos livramentos, pela vitória. E neste dia ou nesta manhã não é diferente. Nós também devemos olhar para a nossa vida e devemos reconhecer a bondade, o cuidado, a fidelidade de Deus para conosco. Nos diz assim o Salmo de número 124: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o Senhor. Como disse e repito, assim como o salmista pôde olhar para o retrovisor, ele pôde olhar para acontecimentos aí da história dele e de seu povo, e ele pôde dar testemunho disso dizendo: foi Deus quem esteve conosco nos períodos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, e Deus nos proporcionou o livramento e a vitória que tanto precisamos. Nesta manhã, nós devemos, queridos, nos contextualizar a esta palavra, porque estamos vivendo também momentos difíceis e desafiadores, mas temos visto o cuidado de Deus, temos experimentado a bondade de Deus para conosco, e por esta razão, nesta manhã, nós queremos celebrar ao Senhor com muita gratidão e com muito louvor. Queremos nesta manhã dizer a Deus que nós o reconhecemos em nossa caminhada, em nossa vida. Queremos nesta manhã, através deste culto, dizer ao Senhor: nós reconhecemos que o Senhor tem estado conosco, e a tua misericórdia e o teu amor por nós tem sido a razão de sermos preservados, de sermos sustentados. E eu convido agora a se colocar em pé, e juntos nós vamos orar, e que esta oração, querido, seja mais do que palavras, que esta oração seja de fato a expressão daquilo que a tua alma deseja comunicar ao Senhor, aquilo que o teu coração deseja de fato comunicar ao Senhor. Gratidão, louvor, adoração. Bendiga o nome do Senhor. Ele se faz presente aqui neste lugar, tão certo como o ar que nós respiramos, porque um dia o Senhor Jesus disse que onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, Ele se faria presente. E nós não estamos aqui reunidos em nome de outro nome que não seja o do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor.
Querido Deus e eterno Pai, queremos nesta manhã expressar a nossa gratidão e o nosso louvor a Ti, pois reconhecemos o Teu amor para com nossas vidas, reconhecemos a Tua fidelidade e podemos testemunhar que é o Senhor quem tem nos sustentado dia após dia. Nós podemos testemunhar que o Senhor tem nos preservado e tem nos guardado até aqui, e com esta certeza e convicção, nós queremos dedicar este tempo de culto ao Senhor, que o nosso coração esteja alinhado ao Teu coração, que tudo aquilo que aqui vamos fazer, possa chegar ao Senhor como um aroma suave e agradável, que o nosso louvor a Ti não seja apenas de boca, mas que seja de todo o nosso coração, para que nós não venhamos ouvir aquilo que um dia foi dito ao Teu povo no passado: me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Deus, nos guarde, para que o nosso coração possa de fato e de verdade estar rendido ao Senhor. Queremos estar com o nosso coração inteiro diante do Senhor. Receba as canções que aqui vamos entoar, que elas possam expressar aquilo que nossa alma de fato deseja. Senhor, expressar, que os nossos louvores, Senhor, que as nossas canções possa chegar a Ti como louvor sincero e agradável à Tua pessoa. Muito obrigado pelos irmãos presentes aqui, Senhor, neste ambiente. Muito obrigado pelos irmãos que do outro lado da tela estão conectados no mesmo espírito, com o mesmo propósito: render graças e louvores a Ti. Assim nós oramos, ó Deus, e fazemos no nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria, nós vamos acompanhar esta equipe que nos conduzirá neste primeiro período de louvor. Aleluia, graça e paz, meus irmãos, amém? Amém, meus irmãos? Amém, bom dia, que Deus abençoe a vida de vocês. Quantos são gratos a Deus nessa manhã? Quantos são gratos? Muitas pessoas estão nos leitos de hospitais e Deus nos deu ar para nós estarmos aqui glorificando e exaltando a Ele. Vira para o irmão do lado sem tocar nele, fala para ele assim: eu estou feliz por você estar aqui, sou grato a Deus pela tua vida. Isso, dá um sorriso para ele, por mais que a máscara esconda, mas o olhinho puxado não. Então dá um sorrisinho para ele, fala: eu estou feliz por te ver aqui nessa manhã. Somos gratos, temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Amém? Então vamos louvar, vamos exaltar o nome de Deus. Aleluia, vamos lá? Isso. Você pode vir batendo palma comigo? Isso, bota palma. Celebrando a Ele. Aleluia. Vamos glorificar e exaltar o nome de Cristo. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o seu nome, Jesus. Aleluia, canta. Iê, iê, canta. Iê, oh, ah. Eu quero te ouvir nessa manhã, canta comigo. Iê, 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 oh, ah. Iê, 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 oh, ah. Aleluia, canta, eu quero te ouvir, vem. Iê, oh. Pera aí rapidinho, vira pro irmão do lado e fala assim: como o ensaio ficou mais ou menos, não ficou ainda muito bom, mas dá para melhorar. Então eu quero te ouvir cantando, só voz e teclado, vamos lá? Iê, 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 oh, ah. Isso, canta, tá ficando legal, vai. Iê, que lindo.
Yeah. Yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, Agora bota a palma e celebra Ele. Aleluia! Sou grato, canta. Sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Aleluia! Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo aumentar a salvação. Yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, aleluia. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente. Em meus lábios e também no meu coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 igreja cantando, mãos pros altos e cantando, yeah, yeah. Aplauda Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. Aplauda, dando glória a Deus, aleluia, exaltando a Ele por quem Ele é. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Salmo 135, o salmista fala louvar em todo o tempo. Louve, aqueles que estão de pé no átrio, louve a Ele, pois Ele é digno de toda adoração e toda glorificação. Então nesse momento que nós possamos exaltar a Ele por quem Ele é. Amém, meus irmãos? Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja o seu nome, Senhor.
seja exaltado em todo o tempo, Jesus. Oh, Senhor, te louvamos, Jesus. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Jesus. Cante, Ele exaltado. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado. Cante. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Terra e céu glorificam. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Quantos podem exaltar e glorificar Ele, aquele que é digno de toda honra e toda exaltação? Então cante. Ele exaltado, quero te ouvir. Nos céus eu louvo, Ele exaltado. Que lindo, Senhor, receba a nossa adoração, Jesus. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. O Rei exaltado no céu. Só a igreja cantando e exaltando a Ele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre. Terra e céus. Terra e céus glorificam. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. E Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aplauda Ele, pois Ele é digno de toda glória e toda exaltação. Aleluia. Podeis vos assentar, queridos. Gostaria de, ao ensejo destas canções, gostaria de compartilhar com vocês alguns motivos de oração. Nós faremos agora o nosso tempo de clamor, o nosso tempo, nosso momento de intercessão. E eu quero então compartilhar com os irmãos alguns motivos. E aqueles que nos acompanham aí online, vocês também podem compartilhar aí no chat os seus pedidos de oração e tomar nota também destes que aqui vou compartilhar com vocês. Gostaria de pedir que os irmãos estivessem orando pelo presbítero Giane e a sua família. Ontem à noite, o irmão do Giane que estava hospitalizado, o Henrique já esteve conosco algumas vezes, ele frequentou mais a célula que o Giane participa. O Henrique que estava hospitalizado, ele faleceu, um moço, um advogado de 46 anos, deixando a esposa e 3 filhos. Que o Senhor esteja consolando toda a família. E a mamãe do Giane, dona
Noêmia, já com bastante idade, não faz muito tempo, perdeu uma filha, e que o Senhor console, conforte estes corações que precisam tanto desta ação do Espírito Santo na vida deles. Também quero pedir que os irmãos estejam orando pela irmã Shirley. A irmã Shirley é mãe do Bruce, que ela está precisando das nossas orações, enfrentando lutas com enfermidades. O irmão Joel Tertuliano também está hospitalizado, e ele e sua esposa, a irmã Teresa, contam com as nossas orações. Oração pelo casal Silvio e a Giane, são um casal precioso da nossa igreja, ambos com Covid, tiveram complicações, foram hospitalizados e precisam das nossas orações. Oração também pelo senhor Milton Sanches, ele é esposo da irmã Carminha, de bastante tempo aqui da IEV. Seu Milton esteve hospitalizado, já está em casa, falei com seu filho essa semana, o Ricardo, seu Milton já está em casa, oremos por ele. E a mãe da irmã Carminha, a dona Alcinda Capriotti, é uma irmã com 98 anos, uma irmã que é uma bênção. Para vocês terem ideia, no meu tempo de internação, em todo o mês de janeiro e parte de fevereiro, ela ligava na minha casa, um dia sim, outro não, para saber das minhas condições e para dizer para Fernanda, estou orando por vocês. Então, embora aos 98 anos, bastante antenada, e quando os pastores vão levar ceia para ela, ela faz questão de lembrar e dizer, não me esqueço de nenhum dos meus pastores, não esqueço da minha igreja, e constantemente estou orando por vocês e orando pela igreja. E a irmã Alcinda, nestes últimos dias, não está podendo se locomover, ela teve uma queda, e isso deixa ela bastante inquieta. Então oremos para que Deus continue sustentando esta serva tão preciosa. Oração também pela irmã Eni Lopes, ela está hospitalizada por causa da Covid. Oração pelo presbítero Hamilton e a Maria de Lourdes, que tem enfrentado lutas com enfermidades. E também, quando falamos do Hamilton e da Maria de Lourdes, nós temos um motivo muito especial de louvor e gratidão ao Senhor, porque ontem este casal, eles completaram 52 anos de casamento, e nós queremos, neste tempo de intercessão, interceder pelos motivos que aqui falamos, e também queremos agradecer a Deus pelos 52 anos de casamento do Hamilton e da Lourdes, e certamente aqui, e os irmãos que nos acompanham também têm motivos de gratidão para apresentar diante do Senhor. Mesmo assentado como você está, eu convido você a se prostrar, não fisicamente falando, mas com a alma e de coração, rendido ao Senhor, para este tempo de clamor, para este tempo de intercessão. Interceder significa se colocar no lugar do outro, interceder significa estar entre a pessoa e o Senhor. Então você agora vai trazer para você estes motivos como se fossem seus, como se fosse da sua casa, e você vai apresentar diante do Senhor. A oração também é uma forma de demonstrarmos amor, e quando nós estamos vivendo um momento difícil, como é
bom saber que tem alguém, que tem uma comunidade, que tem uma igreja orando por nós. Isto nos faz sentir que não estamos sozinhos, isso nos faz sentir fortalecidos para enfrentar a luta diante de nós. Então nesta manhã, neste momento, nós vamos orar pelo Giane e sua família, nós vamos orar pelo irmão Hamilton e a Lourdes, vamos orar pela Shirley, pelo Joel Tertuliano, pelo seu Milton, pela dona Alcinda, na certeza de que a presença de Deus é real na vida destes irmãos, fortalecendo e trazendo sobre eles a bênção que eles precisam. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade que nós temos de nos achegarmos a Ti através da oração. Sabemos que os Teus ouvidos estão atentos ao clamor e à súplica do Teu povo. Sabemos que a Tua boa e poderosa mão está estendida sobre aqueles que clamam pelo favor do Senhor nesta hora. Senhor, nós apresentamos estes pedidos, oramos pela vida do Giane, Senhor, e de toda a sua família. Nós pedimos pelo consolo do Senhor nestes corações. Nós oramos e clamamos a Ti, Senhor, pela vida do Silvio e da Giane. Clamamos por esta família, pedimos, Senhor, a intervenção e o socorro do Senhor na vida deles. Sabemos que o Senhor está atento a tudo que acontece, Senhor, conosco, e por isso nós colocamos e clamamos a Ti, Senhor, pela vida da Shirley, pela vida do irmão Joel Tertuliano. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela vida do seu Milton, pela vida da irmã Alcinda, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja renovando as forças físicas, pedimos que o Senhor esteja trazendo saúde e cura para os Teus filhos. Nós oramos pelo nosso país, clamamos pela nossa nação, oramos por aqueles que governam, porque assim a Tua palavra nos instrui a fazer. Pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia seja sobre nós, Senhor, e que aqueles que neste tempo têm nas mãos o poder de decisão, ó Pai, têm autoridade para decidir sobre tantas coisas, Senhor, que reflete tanto na nossa vida. Nós clamamos por eles, e ainda que eles não conheçam o Teu amor, eles são conhecidos do Senhor. Ainda que eles não queiram, nós clamamos pela misericórdia do Senhor. Age em todas essas questões, Senhor, e que eles possam, ó Deus, fazer um trabalho, realizar um trabalho que seja de bênção para a nossa nação, Senhor, para todo o povo. Nós, antes de recorrermos a eles, nós recorremos ao Senhor, em quem depositamos a nossa fé e a nossa confiança. Nós recorremos a Ti, pois sabemos que o Senhor, que é soberano e tem o controle de tudo, e por esta razão a Tua igreja, o Teu povo, se achega diante do Senhor, clamando e suplicando, Senhor, por tudo isso, e pedimos pela intervenção, pelo milagre do Senhor na nossa vida e na nossa história. Assim como o salmista pôde dizer ao seu povo, dizendo: se não é o Senhor conosco, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando as lutas vieram, quando os problemas surgiram, se não fosse o Senhor. Nós queremos, como igreja, como Teu povo, nós queremos prosseguir dando este testemunho, o testemunho de que é o Senhor quem está sempre conosco, nos ajudando, nos socorrendo, nos renovando, nos fortalecendo em tudo. Assim nós oramos, ó Deus. E no nosso coração existe gratidão, pois podemos ver o testemunho do Hamilton e da Lourdes,
que mesmo tendo enfrentado muitas lutas na vida, eles têm se mantido firmes no compromisso que um dia eles fizeram um ao outro, no compromisso que um dia eles fizeram e assumiram diante do Senhor. E ontem eles puderam então celebrar 52 anos de casamento. E nós, como família na fé, nós como igreja, Senhor, te agradecemos por esta bênção na vida dos nossos irmãos. E por isso rendemos-te graças e louvor. Assim fazemos, ó Deus, em no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, mesmo assentado, você tem condição de aplaudir a Jesus, único digno de aplauso. Ele é digno de aplauso, Ele é digno de louvor, porque Ele é o Deus que nos sustenta dia após dia. Ao Senhor todo louvor que lhe é devido. Ora fazemos com os nossos lábios cantando, fazemos com as nossas mãos, fazemos com a nossa vida, pois entendemos que Ele é digno de ser louvado e louvado o tempo todo. Quero apenas informá-los das programações da nossa igreja, para que você possa participar, para que você possa também nos ajudar nestas programações. Nós ainda, embora estamos voltando com algumas atividades no modo presencial, nós continuamos com toda a programação online. Então, de segunda a sexta-feira, pela manhã, através do Facebook, nós realizamos uma live às 9 horas, que denominamos Manhã com Deus, e tem sido uma bênção. Muitas destas manhãs o pastor Elinho tem convidado irmãos preciosos para compartilhar conosco devocionais e orar conosco, e tem sido manhãs edificantes. Participe. E se você não pode participar por causa de algum compromisso, ao menos nos ajude divulgando este evento, porque desta forma nós alcançamos pessoas que queiram e têm disponibilidade para participar conosco. E todas as tardes, às 15 horas, acontece pelo Instagram uma live de oração, uma live curta, onde tem sido aberto um espaço onde pessoas têm compartilhado seus motivos de oração, e um grupo se conectam para orar juntos e ter um tempo de comunhão com Deus, um tempo de compartilhamento de necessidades e motivos de oração. Da mesma forma, eu convido vocês para, dentro do possível, separar estes minutos para orarmos juntos. E mais uma vez digo, se você não pode, ao menos nos ajude a divulgar, para que possamos alcançar pessoas. E eu posso dizer para vocês que nós temos alcançado pessoas distantes, que têm assiduamente participado e têm mandado mensagem pedindo para que, mesmo que volte plenamente aí o presencial, as atividades presencial, eles têm pedido para que nós continuemos, porque desta forma eles têm se conectado conosco e têm nos acompanhado. Tem uma irmã, não a conheço, ela é de Portugal, Maria Pereira, e ela já há um tempo tem acompanhado quase que diariamente, e assim ela tem se inteirado da vida da igreja, das atividades da igreja, e assim alcançamos pessoas que estão mais distantes. Queridos, o propósito da igreja não é outro senão o de glorificar a Cristo, abençoando pessoas.
e nós entendemos que a tecnologia tem nos possibilitado alcançar pessoas que estão distante, geograficamente, fisicamente falando de nós. Então eu peço a todos vocês, quando você ver nas nossas redes alguma programação sendo compartilhada, você coloque nas suas redes, nos seus stories, sabe? Eu estou aprendendo a mexer com isso, estou aprendendo, vou ficar bom nisso, vou ficar que nem Elias Maciel, vou ficar que nem, sabe, esses irmãos que dominam bem, e juntos nós vamos fazer um bom trabalho para a glória de Jesus, amém? Estão comigo? Então faça esse sinal como quem está dando um like legal, ok? Desta forma nós vamos longe, vamos alcançar muitas pessoas. Sem delongas, eu quero agora abrir a oportunidade para quem deseja expressar louvor e adoração ao Senhor, também através da sua oferta e do seu dízimo. E neste instante eu quero compartilhar com vocês algo. As estruturas, ou a estrutura, é importante para servir pessoas. E servindo pessoas, nós glorificamos a Deus. Nos últimos meses, nós fizemos aí um estudo e uma pesquisa sobre as condições aí do nosso equipamento e de nossas necessidades. Então convidamos pessoas que trabalham nesta área em outras igrejas, em várias igrejas, que têm sido referencial nisto. Então convidamos, eles vieram, falaram conosco, e estes irmãos não têm, ou estas pessoas não tinham e não têm interesse nenhum de vender nada, porque eles não vendem nada. Então vieram, conheceram a nossa realidade e nos aconselharam sobre algumas ações que deveríamos ter, e aí então convidamos algumas empresas para que viessem também falar conosco, conhecer a nossa realidade e a nossa necessidade, trazendo-nos algumas propostas neste sentido. Queridos, os dias são difíceis, é verdade, mas nestes dias nós percebemos aí a grande necessidade de nós melhorarmos nesse quesito aí a nossa estrutura, para alcançarmos mais e melhor. Então, diante de toda esta pesquisa e estudo, nós demos um passo de fé. E para este passo de fé, fizemos contando com a sua ajuda, fizemos contando com o seu apoio. Então, quando as contas forem colocadas aí na tela, eu gostaria de pedir a sua ajuda, de pedir que você nos ajude a realizarmos estas mudanças, a empreendermos aí essas mudanças que precisamos. Isto demanda gasto. Nós queremos ter uma estrutura que atenda os irmãos no presencial e atenda bem os irmãos que estão longe e desejam acompanhar a vida da igreja e participar conosco, ainda que à distância. Então nós estamos demos um passo de fé e queremos, com a graça de Deus, honrar o compromisso que nós assumimos. Às vezes alguém chega e vê esse baita prédio, essa grande estrutura, e nós louvamos a Deus e somos gratos a Deus pelos esforços, pela dedicação que os irmãos empreenderam aí para termos esta estrutura.
mas esta estrutura precisa ser mantida, e ela deve ser mantida por todos nós. Então faço-lhe este apelo a todos os irmãos, e eu quero ler um texto na palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 15, e nós vamos ler então os 5 versículos próximos. Nos diz assim: como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, e é mais do que, recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, ele pôde dizer sobre o cuidado desta igreja, sobre a generosidade desta igreja. Paulo pôde dizer o quanto esta igreja se posicionava como colaboradora, como cooperadora na obra e na missão que ele tinha de pregar o Evangelho. E ele então expressou gratidão, e ele pôde elogiar esta ação, ele pôde elogiar estes irmãos. E eu tenho certeza que você do outro lado ou aqui presente, o teu compromisso não é comigo, o teu compromisso nunca foi com o pastor Ageu, o nosso compromisso é com o Senhor Jesus, aquele que de fato é Senhor da igreja, aquele que de fato tem nos dado a incumbência de realizarmos a sua obra. E eu volto a dizer aos irmãos, a estrutura, ela existe, a estrutura ela é importante, porque através dela nós servimos pessoas. Então essa estrutura nos possibilita este ajuntamento, nos possibilita outras ações em todos os sentidos. Todos os meses temos um trabalho social que tem abençoado muitas famílias. No próximo mês teremos uma campanha, instalaremos aqui um posto de doação de sangue, coleta aí para doação de sangue. Queremos não apenas envolver esta igreja, queremos ter uma ação que envolva o bairro, que as pessoas do bairro possam vir e nos ajudar nesta ação, porque esta ação é uma ação de abençoar pessoas. Então a estrutura, ela é importante por isto, mas digo, a estrutura precisa ser mantida, a estrutura precisa ser cuidada, e nós devemos estar atentos a tudo isto. E é por isso que neste momento de ofertório eu abro para vocês um projeto, abro para vocês uma necessidade, para que vocês possam nos acompanhar e dentro da sua condição, num passo de fé, num passo de gratidão,
fazermos juntos este trabalho para abençoarmos e alcançarmos mais pessoas. Dito tudo isto, eu convido você a se colocar em pé, e eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida neste aspecto, orar pelos recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu quero orar com você, agradecendo a Deus, porque Ele tem provido na sua vida o necessário, e como cremos nisto, como reconhecemos isto, queremos expressar nossa gratidão, quando dedicamos a Ele as nossas ofertas e os nossos dízimos. E aproveitando, quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos visitando. Queremos orar por você, visitante, você que veio pela primeira vez ou está aqui a convite de alguém. O nosso desejo é que você se sinta em casa, o nosso desejo é que você se sinta parte desta família na fé, de tal maneira que você queira voltar. Tive esta semana a oportunidade de estar com o pastor William, que é irmão do presbítero Tom. Seja bem-vindo, Deus abençoe vocês grandemente e todos que nos visitam. Oremos. Querido Pai, queremos nesta manhã te agradecer, porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Sabemos que os dias são tão desafiadores. Sabemos, ó Deus, que existem muitas pessoas desempregadas e clamando, ó Deus, para que uma porta de emprego se abra na vida delas. E eu oro, ó Deus, com elas, e eu peço, abra diante destas pessoas, Senhor, uma boa porta de trabalho, com um bom salário, Senhor, segundo o plano e o propósito que o Senhor tem para a vida desta pessoa. Oramos por aqueles que nestes dias têm gasto tanto, Senhor, com farmácia, Senhor, com remédio. Pedimos que o Senhor traga cura, pedimos que o Senhor esteja abençoando de forma tão especial. Senhor, aqueles que têm expressado generosidade, aqueles que têm contribuído, ó Deus, que eles possam ver, ó Deus, a mão do Senhor abençoando, ó Deus, a vida deles, com sabedoria, para que eles administrem bem os recursos que o Senhor tem dado. Nós oramos e pedimos, ó Deus, por todas essas necessidades, as necessidades que encontramos aqui, Senhor, neste lugar, e as necessidades encontradas nos lares, Senhor, nas casas dos nossos irmãos. Pedimos que a Tua boa e poderosa mão continue estendida, Senhor, abençoando com toda sorte de bênção, abrindo portas, ó Deus, e provendo tudo o que se faz necessário. Assim nós te pedimos, porque reconhecemos que o Senhor é abençoador e galardoador daqueles que te buscam. Oramos desta forma, fazemos assim, em nome de Jesus. Amém. Com bastante alegria, tenhamos mais esse período de louvor, e logo em seguida, pastor Elben Sardinha nos trará o recado de Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Aleluia. Consolo, abrigo,
Grandes são as tuas promessas, Pai, nas nossas vidas. Glórias ao teu santo nome. Aqueles que têm promessa do Senhor vão cantar com alegria e forte para o nosso Deus. Aleluias. Abra a tua boca e exalte ao Senhor, pois grandes coisas Ele tem feito nas nossas vidas. Oh, Pai, Tu és digno, Tu és santo, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam os santos e os anjos. Os santos e os anjos se prostram aos Teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, só tu és digno de tudo. Aleluia, tu és digno de tudo. Oh, oh, oh. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, Senhor, receba a nossa adoração dia e noite, Senhor. Dia e noite queremos te adorar, Deus, pois só tu és digno, só tu és santo, Pai. Enche-nos, Pai, cada dia mais da tua presença, do teu Espírito. Aleluias. Glórias ao teu santo nome, Deus. Diga assim, igreja. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti.
espaço aberto como esse, quer seja no nosso carro, na nossa casa, em qualquer lugar. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Os irmãos podem assentar aqui. Eu quero saudar os irmãos que estão lá conosco na internet, quer seja o que você esteja conectado nesse momento, ou você que vai participar do culto em outro momento, que a graça do Senhor também possa se fazer presente na tua vida. É muito gostoso retornarmos aqui, é muito gostoso vermos os nossos bancos mais ou menos preenchidos, mas tenho plena certeza de que isso tudo vai passar e de que esses lugares que estão vazios aqui serão preenchidos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então é muito bom, já é uma evolução nós estarmos aqui juntos com os irmãos. Que o Senhor então nos conduza nesse momento de culto, momento de adoração ao Senhor. Para esse então, para essa mensagem, para essa reflexão bíblica, eu quero ler com os irmãos 3 textos, 2 deles estando em Mateus e um deles em Atos. O primeiro texto está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Os 3 textos dizem respeito à igreja, e então nós vamos desenvolver nessa linha aqui. Então Mateus capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: e disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. Isso foi dito há muito tempo atrás, lá naquele contexto, quando Jesus estava recrutando, digamos assim, selecionando pessoas para serem discípulos, mas esse versículo diz respeito à minha vida e à tua vida hoje, aqui e agora. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus está conversando com Pedro, e ele traz essa palavra: e eu lhe digo a você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus está edificando a igreja nele mesmo, não está edificando a igreja em Pedro. A linguagem aqui parece isso, mas há um trocadilho aqui no grego de Petros e Petra, que não é o caso aqui agora para desenvolver isso, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: e eu te digo, Pedro, sobre esta pedra, ele fala dele. Então aqui Jesus está edificando a igreja. Atos capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. 3 momentos diferentes que se conectam. Primeiro momento, Jesus chama ali os discípulos para que pudesse segui-lo. Jesus está então fazendo-os e nos fazendo pescadores de homem. Segundo momento, Jesus está edificando a igreja nele mesmo. Terceiro momento, esta igreja amada, querida, a qual Jesus foi na cruz e morreu por ela, a qual Jesus entregou a vida por ela, aqui neste contexto está sendo perseguida. O que eu quero trazer então como reflexão nesta manhã para os irmãos, e lembrando que o culto da noite é o mesmo, será reprisado esse culto agora aqui, mas o que eu quero trazer nesta manhã é alguns desafios para que esta igreja cumpra o propósito que Cristo tem na vida dela. Queridos, domingo passado, por ocasião do encerramento da comemoração dos 49 anos da igreja, pastor Clóvis trouxe então, nos abençoou, trouxe uma mensagem falando sobre a origem e o propósito da igreja, isso domingo passado. E como base da mensagem que ele trouxe, ele relembrou-nos a declaração de propósito, missão e visão que a IEV tem. Declaração esta que em um dos lugares está no seu boletim, né? Lá atrás assim temos isso aqui escrito, e eu quero só relembrar, não vou pregar a sua mensagem, viu, pastor Clóvis? Tranquilo, só estou trazendo aqui para a gente dar uma sequência aqui de caminhada. Existimos como IEV porque Deus nos salvou para vivermos a plenitude da sua palavra, visando a edificação, comunhão dos salvos, a evangelização dos perdidos em qualquer parte do mundo. Portanto, resumindo então, esta declaração de propósito, visão da IEV, é que nós somos salvos por Jesus Cristo. Segundo, nós temos
visando o quê? A edificação, comunhão e evangelização dos perdidos em qualquer parte. Agora, diante disso, então, eu começo a minha palavra. Quais são os desafios que nós vamos enfrentar para cumprir este propósito? Se o Senhor me chamou, se o Senhor me resgatou, se o Senhor me salvou e me deu um propósito que é anunciar a palavra dEle, que é viver a palavra dEle, que é caminhar dentro desta perspectiva, e pensando aqui na IEV, nós somos isso. Quais são alguns desafios, então, que nós podemos pensar para cumprir isto aqui? Eu fico imaginando isso aqui como se fosse, mais ou menos, né, uma viagem que você vai fazer. Vamos imaginar daqui para lá, para não falar Paraná, daqui para lá. Então você vai para, por exemplo, Campo Mourão, onde eu costumo ir. O meu propósito é chegar lá, mas a pergunta que eu faço é: quais são algumas coisas que talvez eu vá enfrentar na estrada? Quais são algumas dificuldades ou algumas necessidades que eu vou ter de fazer para chegar até lá? E é nisso aqui que nós vamos caminhar um pouquinho. Temos inúmeros desafios para cumprir a palavra do Senhor. Temos inúmeros desafios para levar a bom cabo aquilo que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida, e nós como IEV, eu quero focar aqui na IEV, como missão da igreja, nós temos alguns desafios. Embora tenhamos assim com clareza esse propósito, sabemos que não é fácil a execução desse propósito. Em última instância, podemos dizer que Satanás está sempre tentando impedir o avanço da igreja. Então, dentro disso, o que é que nós podemos enfrentar? Queridos, nós atualmente estamos vivendo tempos novos e difíceis, nunca vivido por nós anteriormente. E esse nós é nós aqui, não é a humanidade, mas por nós nunca vivemos isso. Embora a história, ela tenha registrado, ou ela registra, diversas outras pandemias e dificuldades que o mundo já passou. Por exemplo, apenas lembrando algumas delas, eu acho que ninguém estava vivo aqui, mas em 1300 nós tivemos a peste negra. Ela dizimou 20 milhões de europeus em 6 anos. Então a peste negra fez isso. Gripe espanhola, 1918, durou apenas 18 meses, mas ela exterminou 25 milhões de pessoas aproximadamente. Tivemos outras pandemias, como gripe asiática, suína, sem falar, por exemplo, no HIV, que dizimou e continua ainda fazendo milhares de pessoas ao redor do mundo. E hoje, nós aqui, como IEV, eu e você, e o resto do mundo, estamos vivendo o desafio da Covid-19. E é dentro deste cenário também que a igreja se faz presente. A igreja se fez presente lá atrás, a igreja se fez presente em todo o contexto, a igreja se fez presente lá em Roma, quando as pessoas eram mortas naquele coliseu. A igreja se fez presente em diversos lugares, em todo momento, em todo contexto, em toda fase da história. A igreja se fez presente e está fazendo presente nesse momento aqui. Em todos esses períodos e contextos diferentes da história, a missão da igreja é a mesma: anunciar a palavra do Senhor e viver a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Queridos, a Covid-19 não nos impediu e nem está nos impedindo de viver isso e de pregar esta mensagem, apenas modificou a maneira de fazê-lo. Quando eu estava escrevendo isso aqui, pensando isso aqui, eu lembrei de uma coisa. Quando eu vim morar em São Paulo, ano de 82, por aí, fui fazer a Ibero-Americana, uma faculdade que tem na Brigadeiro Luiz Antônio, e eu lembro que eu pegava o trem, e volta e meia, levantava um internadinho como eu aqui, de gravatinha, Bíblia na mão, o trem andando, abria a Bíblia e lascava a falar. E falava do amor de Deus.
E pregava, e pregava, e pregava. Esse método hoje não funciona mais. Tanto é que faz tempo que eu não ando de trem, mas pergunto para Gabriela e Felipe, mais a Gabriela hoje, se isso ainda acontece. E ela diz, não. Queridos, apenas mudou a maneira de fazer. Era muito comum descer na estação de Osasco e encontrar também um grupo de pessoas em cima de um caixote, violão, pandeiro, às vezes sanfona, às vezes microfone, mas às vezes no gogó, também falando do amor de Deus. O grupinho se reunia ali e para ouvir a mensagem. Tinha de tudo, tinha gente que ria, tinha gente que criticava, mas tinha gente que a palavra entrava no coração. A palavra e a missão da igreja é a mesma, mudou apenas a maneira de fazer. Queridos, com o Covid, muita coisa tem mudado ao longo do mundo e dos nossos hábitos e das nossas caminhadas. São diversos setores, por exemplo, sociais, que precisam se adaptar a esta nova realidade. As dinâmicas de trabalho, de ensino, de relacionamento têm sido reelaboradas. Não se faz mais como antigamente. As coisas estão mudando. Essa nova dinâmica que demanda uma nova forma de vida traz consigo novos desafios para que a missão da igreja possa ser levada a bom tempo. Toda época nova, eu penso que é desse jeito. Basta relembrarmos então esses acontecimentos, quando as coisas foram modificadas. Ela é desafiada em todo o contexto. Atualmente a igreja não passa mais tanto por essa luta de perseguição, de tantas coisas desse jeito. Mas nós encontramos assim, coisas diferentes. O texto de Atos capítulo 8, versículo 1, mostra um tipo de desafio que naquele momento, aquela igreja, naquele contexto, estava vivenciando. Ali Estevão estava sendo morto, ali Paulo, antes da sua conversão, estava permitindo na vida de Estevão, e a palavra diz para nós aqui, que houve uma grande perseguição da igreja, mas a igreja nunca retrocedeu, a igreja sempre continuou anunciando a mensagem salvífica, a igreja sempre continuou, porque é promessa que as portas do inferno não iria prevalecer nesse contexto, ou seja, não iria derrubar a igreja, ao contrário disso. A igreja é eu e você, somos nós, não é essa estrutura bonita que o pastor Clóvis falou e que nós vivenciamos. A igreja, toda vez que eu penso nisso, é eu e você. É um fato, a igreja do Senhor sempre passou por essas lutas. Jesus em seu ministério, sabendo disso, ele diz, não tereis, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, me ajuda aí, porque eu venci o mundo. Não faz muito tempo que a gente lia sobre os relatos da igreja sofredora em outros países. Ainda continua. Não terminou isso, mas não é tão fortemente como nós tínhamos no passado. A igreja que somos nós, diariamente, é chamada então para responder a novos desafios do nosso cotidiano. Perseguições acontecem, mas quais são os desafios? Novas maneiras de pensar, secularismo, que coloca bem distante a pessoa de Jesus, novas ideologias, esfriamento da fé, esfriamento e distanciamento nos relacionamentos humanos. E nós atualmente então, como IEV, nós temos esses desafios a serem vencidos. O desafio de encontrar novas formas para cumprir o chamado, propósito, visão que a igreja tem. O desafio de ser uma igreja digital, como o pastor Clóvis começou a falar isso, mantendo acima de tudo a espiritualidade e a centralidade na pessoa de Jesus Cristo. O desafio então de ser, ou de continuar sendo, esta igreja digital, mas ao mesmo tempo presencial na vida do outro, mesmo com isolamento social. Fazendo presente lá na casa dele. O desafio de ser digital demanda conhecimento técnico específico.
Eu lembro que quando nós começamos, nós já tínhamos isso um pouco. As nossas mensagens anteriormente eram todas gravadas em fita cassete, depois passou para ser CD, e depois passou então a ser projetada desta forma, mas era de uma forma menor. Eu lembro que quando então a Covid chegou e que nós tínhamos que fazer um online, os nossos recursos eram muito limitados. Algumas outras igrejas já estavam à frente nesse contexto, mesmo sem saber de pandemia, não existia, mas tinha outras igrejas que já estavam investindo nisso. Mas o desafio de sermos então esta igreja que cumpre esta palavra hoje também de maneira digital, precisando ser assim, demanda então essas questões: conhecimento específico, habilidade, investimento financeiro em novos equipamentos. É o que o pastor está falando. É o que nós lançaremos uma campanha para que eu e você possamos avançar desta forma. Avançar desse jeito. Não mais com pandeiro, não mais com sanfona, não mais desta forma, mas desta outra forma, porque o nosso contexto exige que seja de forma diferente. Eu louvo a Deus por toda a equipe da IEV, mas pensando nessa área digital, eu louvo a Deus pelos irmãos do Conecte Mais, que estão aí e que pode nos auxiliar muito. São irmãos preciosos, com dons, habilidade, conhecimento, disponibilidade para a obra, compromisso para com o Senhor Jesus acima de tudo e compromisso conosco aqui de nos auxiliar. Eu acho que da mesma forma que e tira esse, desliga esse, faz o quê? É isso aí que eu estou falando, tá vendo? Que nos ajuda. Da mesma forma que o pastor Clóvis diz que está aprendendo, eu também me esforço para aprender. Não tenho tanta facilidade, não tenho tanta dificuldade em produzir, em falar em uma live, da mesma forma que estou conduzindo aqui. Deus me deu essa graça, mas tenho muita dificuldade de pegar meu celularzinho do nada, começar lá em casa e trabalhar isso aí. Isso não significa muito questão de conhecimento de outras formas, mas demanda isso. A igreja do Senhor que somos nós, então enfrenta esses desafios, de viver o Evangelho num ambiente que jaz no maligno. O desafio como igreja do Senhor, de viver a oração do Pai Nosso na sua totalidade, de santificar o nome de Deus nas nossas vidas. Deus é santo e nada que eu faça aumente a santidade dEle ou diminui a santidade dEle. Mas a santidade dEle precisa ser refletida na minha maneira de ser, no meu dia a dia, no meu testemunho, na minha caminhada. O desafio então de ser neste tempo que nós vivemos, a vivência desse Pai Nosso, aceitar a vontade do Pai. Nós oramos dessa forma, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Nós precisamos então, além da oração, aceitar que essa vontade seja feita. Queridos, de receber e repartir o pão, nos dois sentidos. Repartir o pão vivo, que é Jesus Cristo, através da mensagem, através da vivência, através do testemunho. Mas repartir o pão mesmo, pão material, não só o pãozinho com farinha de trigo que eu estou pensando, mas, por exemplo, nas cestas básicas que nós como IEV temos distribuído, o desafio de sermos bênção na casa de quem eu nem sei quem é, eu nem conheço, mas eu separo o meu dinheiro, eu separo o meu alimento, pensando que ali o Senhor vai abençoar. O desafio de viver a declaração de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja tem um propósito, viver a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra, mas nós temos desafios para poder suprir, para poder conseguir fazer tudo isso. Queridos, quando nós olhamos para esse cenário e pensando então nesses desafios como um todo, talvez a gente possa perguntar algumas coisas que é mais como ponto de reflexão. Por exemplo, que lutas e desafios eu posso ter além da perseguição direta? Será possível que a igreja consiga sentar e prever os problemas que vai acontecer para que ela possa eliminar esses problemas antes que aconteça? Será possível que eu tenha uma compreensão melhor da Bíblia
para poder falar ao necessitado que está aqui neste mundo de agora, nesta perspectiva de agora? Que tipo de resposta eu posso dar como igreja do Senhor a esta sociedade que vive esse momento histórico de tantas perdas? Nesse culto mesmo oramos pela família do Giane, irmãos preciosos como o irmão dele e outros do nosso meio que partiram. Angústias têm acontecido no meio de todas as pessoas. Com tudo isso em mente, eu preciso ter a consciência de que vivemos um novo tempo. Com tudo isso em mente, eu preciso ter a consciência de que a mensagem do Senhor é a mesma desde que começou até agora, e eu sou um dos portadores dessa mensagem, assim como você. Diante deste contexto, muitas vezes nós encontramos perguntas abertas ou não: onde está o teu Deus? Onde está um Deus neste contexto de pandemia? E esta não é uma pergunta nova, não é uma pergunta que acontece agora, mas, por exemplo, o Salmo 42, versículo 3, dos filhos de Coré, versículo 3 diz o seguinte: choro de dia e de noite, e as lágrimas são o meu alimento. Os meus inimigos estão sempre perguntando: onde está o teu Deus? Lá não havia Covid, lá não havia isso, mas havia outras questões que eles estavam ali vivenciando. Que tipo de desafio eu e você, como igreja do Senhor, como IEV aqui, nós precisamos ter para vencer tudo isso ou superar todas essas coisas? Eu fico pensando, por exemplo, um outro desafio do isolamento e do individualismo, isolamento social que a própria sociedade, hoje nós vivemos disso, estamos todos mascarados aqui nesse contexto. Nunca imaginei na vida que ia entrar um mascarado aqui. Mascarado para mim era só o Zorro, né? Você lembra disso? Nem tem mais, Batman e Robin, é todo esse contexto. Agora ver o pastor Clóvis de máscara, não vou falar do pastor Agil não, só de você, Clóvis. Ver o pastor Clóvis de máscara, olha, Elinho que está ali num cantinho, né? Ó, está saindo. A sociedade pede exatamente isso da nossa vida, mas nós precisamos romper. Atualmente vivemos essa época marcada por muita impessoalidade. Impessoalidade tem nos dito que nós não somos muita coisa nesse atual sistema financeiro que eu vivo. Você vai passar no médico, você liga lá e pergunta assim: atende o meu convênio? Talvez ele fale sim ou não, é o que eu tenho ouvido. E quando fala sim, ele fala assim: depende do plano. Quando ele diz depende do plano, ele está dizendo para mim, em outras palavras, depende do quanto de dinheiro você está colocando por mês lá. Depende de quanto investimento financeiro você faz no seu convênio. E não adianta eu falar para a moça que está lá, falar: mas o meu plano não atende isso, mas eu estou doente, eu preciso ser atendido. Se é que eu posso fazer uma brincadeira, vai falar: ó, na minha época era assim, ó. Porque o nosso mundo diz isso: eu sou quem eu tenho. Mas com Cristo nós somos quem nós somos na pessoa dele, querido. Agora a igreja, como igreja, nós temos esse desafio de vencer então esse individualismo, essa impessoalidade, o descaso, a não importância com a vida do outro, a falta de tempo para gastar com o outro. E para agravar ainda mais essa questão do nosso isolamento social. Como igreja, nós precisamos voltar os nossos olhos, e temos feito isso, para aquela pessoa que está do nosso lado, para aquele que é carente, para aquele que precisa. E eu louvo a Deus quando eu olho para a IEV, e quando falo IEV, não estou falando o prédio bonito que temos, eu estou falando de você e de mim. Eu louvo a Deus quando olho para nós, porque o Senhor tem nos dado a graça de olhar para o outro. Temos olhado para o outro através, por exemplo, eu vou citar alguns ministérios da igreja. Se eu esqueci você, não fique bravo comigo, mas, por exemplo, temos olhado para o outro através do demais, um olhar aos marginalizados. Temos olhado para o outro através dos brothers no esporte, através do One, trabalhando com a nossa juventude, certo, Tiago? Tiagão está firme lá, ó. Através do Joquebed, que acompanha e assistência assim as nossas mamães, está vendo, Cátia? Está certo isso aí?
através da EBD e do NGI, através do Connect, através da Libra, que está ali a Débora e também Patrícia e outras que nos ajudam, os intérpretes de Libra, mesa diaconal, presbitério, CD, diretoria, conselho de pastor, DEM. Nossas pessoas que estão fora, nossos missionários, levando a palavra do Senhor, Portugal, África e Rússia. Nesse momento agora, Rússia, Nilda e Liubomir estão levando a palavra no meio de um povo chamado Buriati. Eles andaram quase 2 dias para poder chegar nessa localidade aí. Deixa eu tentar acionar meu celular aqui. Acionei. Recebi agora de manhã, não sei se os demais pastores receberam, uma mensagem da Nilda, e eu gostaria de ler, a mensagem não é grande. Amados, nossos agradecimentos a IEV pelas intercessões. Sábado, ontem, tivemos o nosso seminário com a participação de 19 pessoas. Tudo ocorreu além do que havíamos esperado. O povo Buriati é um povo asiático, que não fala sobre os seus sentimentos interiores, mas todos se abriram contando suas dores, traumas, culpas, etc. Lágrimas foi o que não faltou. Choramos com os que choram. Pessoas adultas de diferentes idades. A maioria dos problemas são semelhantes em toda a Rússia. A causa principal é o alcoolismo. Hoje, domingo, Liubomir pregou sobre o amor de Deus como Pai. Sentimos a presença de Deus inundando o ambiente. Estamos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar apoiando esta parte do corpo aqui e sentindo o apoio de vocês aí. Por gentileza, continue orando por nós. Nesta semana, planejamos continuar a viagem, serão mais 2.135 quilômetros. Desta vez, nós vamos para um povo chamado Kizil, e aí entra o nome das cidades e aqui que eu não sei ler. Louvo a Deus, porque eu e você participamos disso aqui, ó. Olhamos para o necessitado, essa é a nossa proposta de igreja. Recebi ontem também à noite, imagino que os pastores também tenham recebido, do pastor Eduardo, missionário Eduardo e Nancy. Eles estão, deixa eu ver aqui, no meio de um povo chamado Culina, entregando a tradução do Novo Testamento para aquela tribo. Lá no interior como é que é, pastor? Isso, lá no interior do Amazonas. Muito tempo adentro lá. Você se sente participante disso? Nós não estamos lá presencialmente, mas estamos lá de outra forma. As diferentes áreas. Em Portugal, os nossos pastores estão lá com as suas igrejas, as missionárias Margaridas estão aqui conosco, estão preparando para voltar. Propósito da igreja: somos salvos por Jesus Cristo. Para quê? Para anunciar a palavra e viver a palavra. Agora, para que isso aconteça, temos todos esses desafios a serem cumpridos. Um outro desafio que nós temos é o de permanecer fiéis ao Senhor em todo o contexto. Permanência e fidelidade para com Deus em um momento tão diferente que nós estamos vivendo. Permanência e fidelidade para com Deus aos princípios da palavra, quando muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas ali nós precisamos perseverar. Permanência e fidelidade da palavra quando ninguém está olhando para mim. Quando eu estou num contexto que eu olho assim, não conheço ninguém, ninguém sabe que eu sou cristão, ninguém sabe que eu sou da IEV, ninguém sabe que eu sou pastor, ninguém sabe nada de mim, mas ali eu preciso ser fiel à palavra do Senhor. Permanência e fidelidade para com Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Quando ninguém está, abri e fechei aspas, de olho ou fiscalizando o quanto eu entrego. Nós aqui não sabemos quanto você é dizimista, não sabemos se você é dizimista, o quanto você dizima, qual é o valor da sua oferta. Claro que se você fizer isso via banco, fica lá, mas ninguém está olhando, checando. Fidelidade para com o Senhor quando ninguém está de olho em mim. Quando ninguém sabe se eu fiz a minha oferta, se eu dizimei esse mês ou se eu não dizimei esse mês. Porque é a Ele que eu preciso prestar contas.
mas é fidelidade ao Senhor, né? Dentro deste contexto que nós estamos vivenciando, permanência e fidelidade do Senhor, no buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nossa missão, queridos, é pregar a palavra. Nossa missão, minha e sua, é viver a palavra. Nossa missão é ter Jesus Cristo acima de tudo na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a superar todas essas coisas. A igreja digital chegou, não vai embora. Ela veio para fazer parte neste contexto. Eu creio que nós teremos outros irmãos aqui quando a pandemia diminuir o contexto nosso aqui, a vacinação está sendo, tá avançando, as coisas vão caminhar melhor. Mas nós precisamos ter olhos para esses novos tempos. Nós precisamos em todo momento testemunhar da palavra do Senhor de forma diferente, em qualquer contexto que seja. Nas lives, nos vídeos, nas reuniões, nas plataformas nem sei falar direito, nas plataformas que a internet nos dá aí. O Zoom eu já aprendi a mexer, mas nos outros, o Jurandir me fez um convite esse tempo atrás para entrar na célula dele, não era Zoom. Deu trabalhão, o Jura não está aqui, né? Mas deu trabalhão para achar, mas deu certo. E perguntar para a Rose, ela não está aqui mesmo, é igual eu. Eu vou almoçar na tua casa. Que se ela está assistindo o culto, não tem almoço hoje lá em casa para mim. Queridos, a gente brinca, mas a vivência do Evangelho é séria. E nós precisamos estar com o coração aberto para sermos testemunha em todo o contexto. De maneira tradicional, que é isso aqui, que nós estamos fazendo, microfone na mão, desenvolvimento de uma mensagem e você ouvindo. A vida inteira fiz isso. Pastor Ageu também dessa forma. Clóvis também. Mas as coisas têm mudado. O pastor mais espertinho no nosso meio é o Elinho aí, ó, nessa área digital aí. É o mais espertinho. De segunda-feira, às vezes, quando vamos fazer a live lá, não tem apoio, eu falei para ele, você aprendeu a fazer tudo isso? É espertinho. Graças a Deus por isso. Queridos, brincando e falando sério, temos que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. E temos que ser bênção em todas elas. Nem todo mundo tem facilidade de pegar um microfone e desenvolver. Nem todo mundo tem facilidade de pegar uma guitarra e tocar. Nem todo mundo tem facilidade de pegar a guitarra, tocar e cantar. Mas Deus deu um dom na tua mão. Não se cobre porque você não faz ou canta, mas seja participante. Como o Clóvis disse, estamos tentando aprender. Não tem tanta facilidade nas minhas coisas. Algumas coisas já aprendi. Nessas plataformas de célula já sei fazer. Vou aprender a fazer os outros. Mas dentro daquilo que o Senhor deu na tua mão, viva a palavra e pregue a palavra. Não se cobre porque você não canta como Lucas, ou você não toca e canta. Apenas aprimore, mas seja a bênção aonde o Senhor te colocou. Não se cobre se você não faz as coisas que o Júnior faz, dos design que ele faz, e tantas outras pessoas, não. Mas aquilo que Deus deu na tua mão, sê tu uma bênção. Nosso propósito como IEV é exatamente isso. O Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor tem nos chamado
para caminharmos ali dentro daquilo que Ele tem nos dado. Existimos como em Eve porque Deus nos salvou para vivermos a plenitude da palavra. Viva a plenitude daquilo que você sabe fazer, mas viva. Seja testemunho, visando a edificação, comunhão dos salvos e evangelização dos perdidos em qualquer parte do mundo. Quer seja no presencial aqui, quer seja na internet, quer seja no digital. Talvez você não tenha tanta facilidade disso, mas você tem facilidade de orar para que Deus possa nos abençoar aqui. Você tem a facilidade de ofertar para comprar as coisas que nós precisamos comprar, que eu nem sei direito, eu acho que é uma mesa de som, não é, Clóvis? Mais algumas coisas desse jeito aí, tantas coisas aí, que eu estava na reunião e fiquei só escutando. Eu e você podemos ser bênção desta forma. Talvez você não vai ter um microfone desse, mas na hora de você dizimar e ofertar, você fala, vou fazer isso, para que a igreja cresça e para que pessoas possam ir. Na hora de você ofertar, você vai ofertar para missões, dizendo, eu não posso estar lá no meio dos buriates. A Nilda mandou uma foto do lado de um lago, e ela me disse a nós, né, é o lago mais profundo da terra, só o oceano é mais profundo que isso. Um povo que é marcado pelo xamanismo e pelo budismo. Tem meia dúzia de cristãos lá. Lá está aquele casal, levando a palavra onde eu e você não estamos, mas nós podemos ofertar, orar e os abençoar. Agora, eu posso fazer isso aonde? Aqui, na minha vizinhança, no mercadinho que eu faço compra, nos lugares que eu vou, ali eu posso ser bênção. Não preciso estar lá em Portugal, lá na África, igual as Margaridas, lá onde está a Nilda, lá no sertão, no meio do Amazonas, onde está o Eduardo. Talvez não, mas podemos ser diferentes. Quais são os desafios? O maior desafio é eu abrir meu coração e falar e fazer a oração de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu estou encerrando, 12:08, eu queria estar orando, eu quero orar por você que está aqui, por você que está lá, e por você que vai assistir esse culto em outro momento. Eu queria te convidar, se você deseja continuar, porque não é começar do zero não, você é bênção, mas se você deseja continuar, sendo esse instrumento de bênção na mão do Senhor, de todas as formas possíveis, tem facilidade com a internet? Seja a bênção ali. Tem facilidade em tocar? Seja a bênção aqui, seja a bênção cantando. Tem facilidade na parte administrativa? Vou confessar uma coisa baixinho aqui, o pastor Clóvis nem vai ouvir. Não vai ouvir, vocês não vão contar para ele. Algumas reuniões que eu e ele fazemos parte, da administração lá da igreja, quando começa a falar de balancete, e começa a falar de contabilidade, essa conta é ali, porque aqui, sai daqui, vai para cá, e pastor Ageu e tantos outros aí, Clóvis não vai ouvir não, mas eu e ele ficamos perdidinhos nisso aí. Mas ali tem um grupo de irmãos que Deus capacitou para isso e que sabe fazer isso. Como o pastor Ageu viveu a vida dele nisso aí, nós não sabemos. Seja bênção onde você está, da forma que Deus tem te colocado. Eu queria estar orando com você. Se você quer refazer, reforçar, dar continuidade nesse propósito que um dia o Senhor te chamou, para que você seja bênção, para que você ajude a superar esses desafios, para que você possa falar, eu não sei fazer isso, mas eu posso orar,
Eu não sei fazer isso, mas eu vou participar, vou engajar nos programas da igreja. Eu não sei fazer isso, mas eu sei na minha rede social lá no Facebook colocar que vai ter um culto tal dia, que vai ter o Pense One Pense, como é que é? O One Premier, né? O One Pense, que é o grupo da juventude. Se você sabe fazer isso, faça. Eu queria te convidar a ficar em pé se você tem esse compromisso com o Senhor, de falar, eu quero continuar sendo uma bênção. Em casa eu não sei se você pode ficar em pé, eu não sei o teu contexto, mas o teu coração eu sei, você pode falar para Deus a oração de Isaías, ou a fala de Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero estar orando contigo, os desafios são enormes, são grandes, mas eu creio que no Senhor nós vamos superar. Eu creio que no Senhor nós vamos comprar os equipamentos que nós precisamos para uma demanda maior aí. Eu sei que quando essa campanha for lançada, eu e você podemos separar uma outra parte, além do dízimo, para poder falar, eu quero abençoar. Eu quero abençoar. Vamos orar juntos? Eu queria te convidar para você orar, agora. Aquilo que está no teu coração, você não vai falar para mim, não vai falar para o pastor Clóvis, não vai falar para o pastor Ageu, não vai falar para o Eninho, você não vai falar para nós, mas você vai falar para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu fui chamado, eu fui salvo, eu tenho um propósito, eu estou nesta igreja que o Senhor me colocou, e nós temos um propósito de viver a palavra, edificar a comunhão dos salvos e a evangelização dos perdidos de diversas maneiras. Eu queria que você falasse para Deus, eu estou aqui para fazer isso da forma que eu consigo fazer. Fale com Deus agora, fale com o Senhor, na intimidade do teu coração. Se você quiser falar alto, você faz, ore ao Senhor, e aí eu estarei orando, impetrando a bênção, e nós encerramos esse culto. Beto, vai ter mais um grupo de louvor aqui ou não? Nãozinho, ok. Então eu queria te convidar a orar. Fecha seus olhos agora, como nós costumamos fazer, e fale com o Senhor. Ore ao Senhor agora neste contexto. Este momento é seu e Deus. É aquilo que está no teu coração que você vai falar. É a proposta que você vai fazer. E Ele vai saber aquilo que você está falando. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por esse domingo, muito obrigado porque o Senhor nos salvou, muito obrigado porque o Senhor nos resgatou, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos chamado para fazer parte da igreja maior, a igreja que existe no mundo inteiro, mas fazer parte desta comunidade local chamada IEV, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque é o Senhor que nos trouxe para cá. Eu costumo sempre falar isso, ao sairmos de nossa casa para vir para cá, outras igrejas nós deixamos no nosso caminho, mas é aqui que o Senhor nos trouxe, é aqui que eu quero ser bênção, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, é aqui que eu quero, ó Pai, participar, ó Deus, ativamente, engajadamente, ó Pai, naquilo que a IEV está fazendo, Senhor, é aqui que eu quero ajudar a vencer, a superar todos esses desafios, ó Pai. Temos um grande desafio no mundo inteiro, que é o desafio da Covid. Pessoas têm partido, ó Pai. Estamos, assim, vivenciando tempos novos para nós, novos, difíceis também. Mas com o Senhor nós vamos vencê-los, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Portanto, ó Pai, ajude-nos a ser bênção da forma que o Senhor tem nos conduzido. Agora, Senhor, quando saímos daqui, ó Pai, vamos para as nossas casas, nos leve em paz, ó Deus. Não existe só a Covid que é perigo, tem tantas outras coisas, ó Pai, que continuam acontecendo, mas a Tua mão é a mão que nos guarda. Por isso o salmista pôde dizer, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu quero nos colocar diante do Senhor, ó Deus, nesse período de almoço agora, de comunhão com família, ó Pai, Pai, nos dê a Tua graça. Pai, alcança os enfermos, que já foi orado aqui, alcança, Senhor, a família do Gianni, ó Deus, alcança cada um que tem necessidade maior do Senhor, ó Pai,
Somos gratos por todas as coisas. Ajude-nos, ó Pai, como Ieve, a cumprir e a superar os desafios. Abençoe os missionários, ó Deus, nos lugares longes que estão agora, Senhor. Cuida deles, ó Pai. Ajude-nos a ser um bom marido em casa, uma boa esposa, um bom pai, bom filho, Senhor, a viver a harmonia do Evangelho. Derrama da Tua graça, Senhor, sobre nós. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai, as ricas e benditas consolações do Espírito Santo, possa continuar fazendo parte deste povo, que tem o Senhor como supremo na nossa vida. E desta forma vamos vencendo os desafios. Oramos assim, ó Pai, e fazemos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Queridos, não dá para falar para você dar um abraço no teu irmão, porque não fazemos isso, não dá. Mas dá para falar assim, balanga a cabeça para ele vai ficar feliz. Olha para ele, dá uma balangada aí, que vai dar tudo certo. Deus te abençoe, bom domingo, até se Deus quiser.